Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos vocês se conservem assim, para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao nosso estudo dos produtos notáveis, estou aqui para apresentar o quarto tipo de produto notável que nós vamos estudar nessa série, que é o cubo da soma de dois termos. Como nós vimos nas últimas apresentações, né, no estudo dos últimos três produtos notáveis, que é o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença de dois termos, eu vou mostrar para vocês três tipos de representação do cubo da soma de dois termos. Na verdade, são dois tipos, né? É a representação geométrica e as outras duas representações são representações algébricas, que nós trabalhamos com a álgebra. Só que as outras duas, elas serão apresentadas de duas maneiras diferentes. Uma pela regra da potenciação e a outra pela regra prática do cubo da soma de dois termos, tá? Então, vamos direto ao ponto. Cubo da soma de dois termos. Então vamos considerar que eu tenho um quadrado da forma que está aqui, que é o mesmo quadrado que nós apresentamos os três últimos tópicos, o quadrado da soma, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos, tá bom? Só que agora nós não mais trabalharemos com figura geométrica plana, porque nós nós estudaremos a figura geométrica espacial. E qual é a diferença entre uma e outra? A diferença entre uma figura geométrica plana e uma figura geométrica espacial, como o próprio nome diz, é que a figura geométrica plana ela tem duas dimensões, né? Porque ela está desenhada num plano. Olha, por exemplo, esse quadrado. Ela tem base, ou largura, e altura. Então ela tem apenas duas dimensões. Ou, como vocês podem dizer, é uma figura geométrica 2D, certo? Então, ela tem base e altura. A figura geométrica espacial, no caso do cubo e outras que existem, né? Elas são figuras que apresentam três dimensões. Além de apresentar a base, ou a largura, apresenta a altura e também apresenta a profundidade. Então, para calcular, quando eu tenho um quadrado, por exemplo, eu posso calcular a sua área e o seu perímetro, né? A área é a medida do lado elevado ao quadrado, como nós já vimos anteriormente. E se eu quiser calcular o perímetro do quadrado, é só somar as medidas dos quatro lados. Então, A mais B, mais A, mais B, mais B, mais A, mais B, mais A. Ou seja, 4 vezes A mais 4 vezes B. Eu calculo o perímetro do quadrado. A figura geométrica espacial, eu tenho que calcular eu passo agora a calcular uma coisa nova, que não é apenas a área e o perímetro. Eu passo a calcular agora o volume. E o que é o volume? Pode-se entender como volume de um cubo ou de uma figura geométrica espacial a capacidade. Qual é a sua capacidade de armazenamento, por exemplo? Então, uma caixa d'água, por exemplo, ela tem uma capacidade de armazenamento de água. Ela é uma figura geométrica espacial, porque ela está no espaço. Uma caixa de sapato, ela também é uma figura geométrica espacial, né? Porque ela tem uma capacidade de armazenamento. Então, vamos analisar o cubo. O cubo é uma figura geométrica espacial, que tem três dimensões. Além de ter a largura e a altura, ele tem a profundidade, ok? Então, vamos considerar que eu tenho, a partir desse quadrado aqui, eu vou construir um cubo. Ou seja, um cubo é uma figura geométrica espacial que tem seis faces quadradas iguais, certo? Ou seja, os seis lados são iguais, as seis faces são iguais, tá? Iguaizinhos a esse aqui em cima. Então, imagine que eu tenho um quadrado de medida A e A, ou seja, um quadrado de lado A, e a partir desse quadrado eu vou construir um cubo. Assim, por exemplo, um cubo que tem as seis faces iguaizinhas a esse quadrado, ok? De medida A e A. Como que eu faço para determinar o volume de um cubo? Para determinar o volume de um cubo,
eu pego a medida da aresta, que é a intersecção entre duas faces, e multiplico por ela mesmo 3 vezes, ou seja, base vezes altura vezes profundidade, ou seja, A vezes A, ok? Por que quando eu multiplico, eu elevo um número ao expoente 3, eu digo que eu estou elevando esse número ao cubo? Justamente pelo fato de eu estar calculando o volume de um cubo cuja aresta mede A. Então, A vezes A é A elevado ao cubo, porque eu estou calculando o volume de um cubo de aresta A. Então, base vezes altura vezes profundidade. Aresta vezes aresta, que dá A elevado ao cubo, ok? Então, aresta vezes aresta, eu tenho A elevado ao cubo, que é isso aqui. Aí, eu tenho 3 figuras geométricas assim, ó, que são 3 prismas, tá? Esses prismas, eles têm 2 faces quadradas, igualzinho a verde, e tem 4 faces retangulares, que está em azul, como se fosse esse retângulozinho aqui, tá? Então, ó, eu tenho 3 figuras iguais. Se eu tenho 3, vamos considerar assim. Esta face aqui não é um quadrado de medida A e A? Como que eu calculo a área desta face? Lado vezes lado, ou seja, A ao quadrado. Eu tenho 3 vezes essa figura? Então, eu tenho 3 vezes A ao quadrado, certo? Ao quadrado e ao quadrado. Mas observe, eu tenho ainda o quê? Eu tenho as laterais aqui, certo? Essas laterais têm medida B. Então, eu vou considerar assim, 3 vezes A elevado ao quadrado vezes B. Como que eu calculo o volume desse prisma? Base vezes altura vezes profundidade, que é B. Então, é A vezes A ao quadrado vezes B. Então, eu tenho 3 vezes isso. Aqui, ó. 3 vezes A ao quadrado vezes B, ok? Ainda eu tenho o seguinte, ó, 3 prismas com a sua base quadrada. Essa medida aqui em amarelo é a medida B. Então, o que eu tenho? 3 vezes esse prisma, certo? 3 vezes, que medida é essa azul aqui? Essa medida azul é a medida A. Então, eu tenho 3 vezes A, tá? Vezes B ao quadrado. Por quê? Porque a área desse quadradinho da base é B ao quadrado. Então, eu tenho 3 vezes A, que é essa altura aqui, vezes B ao quadrado. Ou eu posso entender assim, como que eu calculo o volume desse prisma? Eu faço assim, base vezes altura vezes profundidade. Quem é a base? É A. Quem é a altura? Quem é a base? É B. Quem é a altura? É A. E quem é a profundidade? É A. Então, então aqui, ó, a base. Base é a área da base vezes altura. Lado vezes lado, A vezes A. B vezes B, B ao quadrado, vezes a altura, que é A. Então, eu tenho 3 vezes A vezes B ao quadrado. Ok? E ainda eu tenho um cubinho aqui, ó, de medida B. Ok? Como que eu faço para determinar o volume desse cubo? Eu faço B vezes B vezes B, ou seja, lado, base vezes altura vezes profundidade. Então, eu tenho que esse cubo é B elevado ao cubo. Então, vamos lá, retomando. Então, eu tenho aqui, ó, esse cubo verde, A ao cubo, certo? Está aqui, ó, A ao cubo. Depois, eu tenho 3 vezes A elevado ao quadrado vezes B, certo? Que é essa medida aqui, ok? Por quê? Porque eu tenho 3 prismas. Como que eu faço para calcular o volume do prisma? Base vezes altura vezes profundidade. A vezes A ao quadrado vezes B. Eu tenho 3 figuras dessa, certo? Aqui, ó, tenho 3 figuras. 3 vezes A ao quadrado vezes B. E depois eu tenho 3 figuras dessa. Como que eu faço para determinar o seu volume? Eu faço o seguinte, base vezes profundidade, que é A vezes A, que é A ao quadrado, certo? Desculpa, B vezes B, que é B ao quadrado, vezes A. Então, eu tenho 3 figuras dessa, 3 vezes A vezes B ao quadrado, tá aqui, ó. E depois eu tenho esse cubinho aqui, de medidas de aresta B, B vezes B vezes B,
que é b ao cubo. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou montar esse cubo. Então, ó, eu vou montar o cubo. Não vai ficar o cubo exatamente perfeito, porque eu estou trabalhando com a acomodação do papel cartão, tá? Mas eles estão feitos na medida certinho. Você vai perceber que na medida que eu monto o cubo, todas as faces, ó, todas as faces ficam exatamente o quadrado. Ó, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho esta face igualzinho o quadrado. Se eu virar aqui de novo, eu tenho a face igualzinho o quadrado. Ó, estão vendo? Se eu virar aqui, eu tenho a face igualzinho o quadrado. Ó, aqui também e aqui também. Aqui caiu, tá? Mas todas as faces são iguais. Olha que coisa linda. Esta é a representação geométrica do cubo da soma. Ou seja, eu tenho aqui o cubo da soma de dois termos, a elevado ao cubo, mais 3 vezes a ao quadrado vezes b, mais 3 vezes ab ao quadrado, mais b elevado ao cubo. Este polinômio aqui, ele é a fórmula do a mais b elevado ao cubo, ok? A representação algébrica da parte geométrica. Agora, nós vamos ver outras duas maneiras de representar isso, ok? Vou tirar aqui. E nós vamos fazer agora as representações algébricas. Então vamos lá. A segunda maneira que eu vou fazer é essa aqui, ó. É pela propriedade distributiva da multiplicação. Então, quando eu tenho a elevado ao quadrado, eu faço a vezes a vezes a, ou seja, ele ao quadrado, a vezes a, ele vezes ele mesmo. Quando eu tenho a ao cubo, eu faço a, ou seja, ele vezes ele mesmo, 3 vezes. Só que agora, então, eu tenho a mais b elevado ao cubo, né? Como nós vimos, eu tenho a face, aqui, ó, eu tenho a mais b elevado ao cubo. A mais b elevado ao cubo. Porque é base vezes altura vezes profundidade. Então, como que eu vou fazer esta demonstração? Eu vou fazer assim. Tudo que eu elevo ao cubo, eu multiplico por ele mesmo 3 vezes, ok? Então, a mais b elevado ao cubo é a mais b vezes a mais b, vezes a mais b. Então eu vou abrir, ó, a mais b vezes a mais b vezes a mais b. Primeiramente, eu vou fazer isso aqui, ó, a mais b vezes a mais b. Eu tenho o produto de dois quadrados, certo? Então eu tenho o quadrado da soma de dois termos. A mais b vezes a mais b é a mais b elevado ao quadrado, vezes o outro a mais b, ok? Como nós vimos nas aulas anteriores, a mais b elevado ao quadrado é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, vezes o a mais b, certo? Aí o que eu vou fazer a partir daqui? Eu vou aplicar a distributiva. Então vamos lá, a ao quadrado vezes a. Lembrando que aqui o expoente é 1, tá? Então vai dar a ao cubo. A ao quadrado vezes b, dá a ao quadrado vezes b. Depois eu vou distribuir o 2ab. 2ab vezes a, dá 2a ao quadrado b. Mais 2ab vezes b, dá 2ab ao quadrado. Agora eu vou distribuir o b ao quadrado. b ao quadrado vezes a, dá ab ao quadrado. E b ao quadrado vezes b, dá b ao cubo. Vamos somar os termos semelhantes? Então eu tenho aqui, ó, a ao cubo, que está sozinho, ok? Vamos somar os termos em a ao quadrado b. 1a ao quadrado b mais 2a ao quadrado b são 3 vezes a ao quadrado b. Mas vamos somar o ab ao quadrado. 2ab ao quadrado mais 1ab ao quadrado dá 3ab ao quadrado. Mais o que sobrou aqui, que é o b ao cubo. Olha lá,
a representação através da propriedade distributiva da multiplicação, ou seja, da potenciação, elevando A mais B ao cubo, que é A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Se você observar, é exatamente igual aqui a esta forma, ok? Então, agora o que nós vamos fazer é a terceira maneira, é a representação prática, a regra prática, tá? Que também é uma representação algébrica. Então, o que diz a regra prática do cubo, da soma do cubo de dois termos? O cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Então vamos fazer devagar, ó. Então eu tenho aqui, ó, A mais B elevado ao cubo, ok? Então, primeiro termo, segundo termo. Quem é o primeiro termo? É o A. Então vai ser A elevado ao cubo. Certo? A elevado a 3. Mais, tombo 3 aqui na frente. 3 vezes o quadrado do primeiro termo, que é o A, vezes o segundo termo, que é o B. Mais 3 vezes o primeiro termo, que é o A, vezes o quadrado do segundo termo, que é o B. Mais o cubo do segundo termo, que é B elevado ao cubo, que é exatamente isso aqui que está aqui embaixo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima. E muito rock and roll. Yeah!